aqui é a Giovana do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre força em comportas. Então, em primeiro lugar, força em quê? Força em comportas. As comportas, elas são portas que contêm a água de uma represa, por exemplo. Então, nesse caso aqui, a represa está aqui e tem várias comportas. Essas duas aqui, elas estão abertas, elas estão deixando a água passar para o outro lado. Mas essas daqui não estão deixando, elas estão contendo a água da represa, como uma porta que está fazendo isso, certo? Bom, aqui tem várias, mas a gente pode visualizar também só uma comporta. E aqui, essa única comporta está impedindo que esse fluido passe desse lado para esse, certo? E aí, desenhando aqui a mão mesmo, olha só, a gente tem que a comporta é essa parte aqui preta, que não está deixando o fluido passar desse lado para esse. Ou a gente pode imaginar uma outra situação, que é a situação de um furo. Ou seja, nesse furo aqui, o fluido vai passar para o outro lado. E aí a gente precisaria de uma comporta para suportar aí que ele não passe para o outro lado, certo? Bom, então a gente tem essas duas situações e a grande questão aqui em força em comportas é a seguinte: qual é a força que essa comporta tem que suportar, deve suportar, para que o líquido continue estático, paradinho, sem vazar, sem passar para o outro lado? Essa é a grande questão aqui em força em comportas. Vamos analisar então essa situação do furo? Vamos lá. Na situação do furo, a gente tem o seguinte, aqui mostrando aqui maior. Em verde é o furo, e em azul aqui é a pressão que o fluido está exercendo aí no recipiente. Então, quanto mais fundo, repara aqui, maior vai ser a pressão. Por quê? Porque na estática dos fluidos, pressão é representada por ρGH, e aí, sendo mais fundo, maior vai ser o H, maior vai ser a pressão. E o que força em comportas tem a ver com pressão? Você pode estar se perguntando, Gi, o que tem a ver? É o seguinte, a força que está sendo realizada aí, que o fluido realiza no recipiente, é uma força de pressão, então ela é pressão vezes a área. Então é por isso que tem tudo a ver, certo? A força força em comportas tem tudo a ver com força, né, de pressão. Então vamos lá ver o passo a passo, como é bom ter um passo a passo, né, para resolver esse tipo de questão. Eba, vamos lá. Primeiro passo, quanto vale a força? A gente precisa calcular o valor dela, certo? A gente vai descobrir pela pressão. E aí o segundo passo é onde que essa força é aplicada. Isso vai ajudar a gente com o somatório de momento igual a zero, que é outra equação aí importante para usar na estática dos fluidos. Então vamos lá, mão na massa para calcular essa força, certo? Beleza. Quanto vale a força? Esse passo 1 é o que a gente vai ver agora. A força, né, gerada pela pressão hidrostática em uma chapa é essa força que a gente quer calcular. É o seguinte, vamos dar um zoom nesse furo que a gente está analisando. Aqui, né, está o comprimento dele, L, e aqui está a pressão em 1 e aqui está a pressão em 2. São pressões diferentes. Repara, né, P1 é ρGH1 e P2 é ρGH1 mais L, certo? Bem, qual pressão aí, né, eu vou utilizar para calcular? Lembrando, né, que a pressão, então, a gente tem essas duas pressões e a área, ela é L, certo? Vezes B, que está dentro aqui da folha. Ok. A grande questão, né, nesse caso aí do cálculo da força, né, é qual pressão que a gente vai utilizar. E aí, eu te digo, né, que a pressão que a gente vai utilizar é a pressão média, esse PM, que é P1 mais P2 sobre 2. Por que a gente pode usar P1 mais P2 sobre 2? Porque a pressão ela varia linearmente, né, pelo ρGH, e por isso eu posso usar a pressão média, certo? Então, assim, né, a força, né, que vai ser calculada vai ser, então, a pressão vai ser P1 mais P2 sobre 2 vezes a área, né, para calcular aí a força. Então, a gente tem aqui, olha, que a força vai ser H1 mais L sobre 2, ρG, certo? ρGH aqui no caso, vezes a área. Ok? Então, a gente calcula aí que a força ela é ρGH1 mais L sobre 2 vezes área. E esse H1 mais L sobre 2 é justamente o centro de gravidade. E aí, então, a gente pode simplificar escrevendo que a força em comporta vai ser ρGH do centro de gravidade vezes a área. Show! Encontramos uma fórmula, isso vai facilitar aí o jeito que a gente calcula, certo? Show! Então, a gente calculou aí o quanto, agora a gente pode ir, né, já que a gente sabe o quanto, a gente pode ir para onde que essa força vai ser aplicada, que é o passo 2. Bom, a força
Será que ela é aplicada no meio da chapa? Essa pode ser uma questão, né? Seguinte, para isso eu coloquei aqui no meio da chapa e dividi em duas regiões, A e B. E aí eu já te digo que a resposta é não. Não vai ser simples assim, mas relaxa, que a gente vai conseguir encontrar onde que ela vai ser aplicada. Por que que não é no meio da chapa? Porque repara que a pressão aqui em 1 e as pressões aqui na região A, elas são pressões menores do que as pressões aqui na região B. E como a força é calculada como pressão vezes a área, se as pressões aqui são menores e a área aqui vai ser a mesma, então a força aqui em B vai ser maior, certo? Ok. Então, a parte A exerce força menor que a parte B. Então, onde que vai ser aplicada? Vamos lá. Para isso, a gente vai precisar saber sobre o centro de pressão. O centro de pressão, que eu vou chamar aqui de CP, ele tem uma fórmula para ser calculado as suas coordenadas, certo? O YCP e o XCP. E essa fórmula essas fórmulas, né, são essas daqui. Calma que eu vou te explicar esses termos todos. Em primeiro lugar, é o seguinte, YCP e XCP são em relação ao centro de gravidade. Então, a gente vai calcular eles aqui, mas depois, para encontrar onde a força é aplicada, a gente vai usar eles dois mais o centro de gravidade também, certo? Então, não basta calcular só o CP. Beleza. Agora, quem é quem aí? O gama vai ser ρg. Eba, já descobrimos aí alguém. A gente não sabia quem era gama e, na verdade, gama é simplesmente massa específica vezes gravidade. Θ é o ângulo que a placa faz com a horizontal, a placa comporta, a chapa. E geralmente é 90 graus, sendo de 91, então vamos simplificar mais coisas aí. F é a força em comporta, que é ρg, H do centro de gravidade, vezes a área da placa, a área da comporta, que a gente viu aí, certo? No passo 1. E a integral, ela é o momento de inércia da chapa, o que a gente pode ver por uma tabela. Então, a tabela relaciona o momento de inércia para cada forma, para cada geometria, então a gente consegue calcular aí sem ser pela integral, mas pela tabela, ok? Vamos então simplificar isso daí, que eu sei que você está doido para simplificar, eu também estou. Vamos lá. Essas daqui são as fórmulas, e aí para calcular o XCP, a gente vai lembrar que a gente vai normalmente utilizar um retângulo, que é simétrico, então o XCP vai ser 0. Agora, para calcular o YCP, a gente vai usar mesmo esta fórmula daqui. E aí, o que que acontece? A gente tem, menos gama, que vai ser o ρg, seno vai ser de 90 graus, então 1. E aqui a gente tem a fórmula da força, certo? Beleza, simplificando o ρg com ρg, a gente tem essa expressão aqui. E aí, lembrando que para o retângulo, o momento de inércia é B vezes L ao cubo sobre 12, a gente vai simplificar ainda mais aqui essa expressão. E a gente vai encontrar que ela o YCP, é menos L ao quadrado sobre 12H do centro de gravidade. Bem, aí estaria beleza, a gente saberia o L, saberia o HG e encontraria. Mas atenção, esse não é o resultado final de onde a força vai ser aplicada, porque o CP não é o resultado final. Onde ela vai ser aplicada, então? A gente vai somar esses valores, os valores do X do centro de gravidade e o XCP que a gente calculou, Y do centro de gravidade mais o YCP. E assim, olha só, dando um exemplo, do XCP sendo 0 e o XCG sendo 4, YCP sendo menos 5, YCG sendo 20, olha só, então o Y onde a força vai ser aplicada vai ser 20 mais menos 5, ou seja, 20 menos 5 que dá 15. Então aqui seria 15, certo? O Y, 15. Agora, o X da aplicação vai ser 4 mais 0. 4 mais 0 vai ser então 4 mesmo, que vai ser aplicado aqui. Para você visualizar isso daí melhor, a comporta, a gente está considerando um caso retangular, certo? E aí, então, vendo os eixos aí, olha só como ficaria. O Y está aqui e o X aqui. Então, o CG está aqui e o ponto de aplicação está um pouquinho aqui mais baixo, certo? Nesse caso. Também, para visualizar melhor, está aqui assim, no nosso, esse P é o ponto de aplicação, no 3D, certo? Ok. Daí, além disso, é o seguinte, repara aqui, se o XCP for menor do que 0, então o ponto de aplicação vai ser abaixo do centro de gravidade. Se for maior do que 0, vai ser acima do centro de gravidade. E aí, em relação à direita e esquerda, se o XCP for menor do que 0, ele vai ser à esquerda do centro de gravidade. Se o XCP for maior do que 0, ele vai ser o ponto de aplicação vai ser à direita do centro de gravidade.
Então, show de bola, vamos para um resumão de força em comportas. Bom, quanto é a força? Ρg, H do centro de gravidade, vezes a área da placa. Onde que ela é aplicada? Ela é aplicada nesses pontos aí, lembrando que YCP e XCP são calculados dessa forma. E o diagrama de forças, né? A gente vai utilizar somatório de forças igual a zero e somatório de momento igual a zero. E se a gente tiver fluidos em dois lados, então as forças de pressão vão ser diferentes e o ponto de aplicação vão ser diferentes. E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!